Sejam bem-vindos literalmente à minha casa, né? Resolvi sair do pequeno estúdio que eu tenho montado aqui e gravar essas aulas aqui na sala de casa de uma forma que fique um curso um pouco mais intimista, né? Menos frio e que você possa de alguma forma estar participando aí da realidade da minha vida. O que nós vamos ver hoje? Eu vou te dar uma introdução à espiritualidade clássica para que você consiga compreender o que ela é e o que ela pode fazer por você e onde ela pode te levar. Então nós vamos ver alguns textos bíblicos e fazer algumas reflexões para que a gente consiga entender o que é esta espiritualidade clássica. E hoje, especificamente, falando sobre antiguidades. Para que a gente possa compreender isso, nós vamos lá para o princípio de todas as coisas, para que você possa ter uma compreensão do que essa espiritualidade ela pode fazer por você. No Gênesis 1:1, você vai encontrar a seguinte afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou como está escrito no hebraico, somente essa primeira parte, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Essa palavra bara, ela refere-se à criação, mas ela é só usada em conexão com Deus, ou seja, é um tipo de criação que somente Deus ele é capaz de realizar. Guarda isso na sua cabeça. Aí você vai ver que, ao longo dessa criação, Deus vai criando todas as coisas através da sua palavra. Esse bara é uma criação que vem através da sua palavra. Então Deus ordena que haja luz, a luz ela se faz, Deus ordena que haja luminares no céu, isso se faz, Deus ordena que haja separação entre noite e dia, isso se faz, separação da terra e mar, isso se faz, que as águas produzam seres viventes, que a terra produza seres viventes, e o texto no capítulo 1 ele finaliza dizendo que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, até o sexto dia, e no sétimo dia ele descansa. Aí nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2 há uma pequena mudança de narrativa. Eu quero ler essa pequena mudança de narrativa, que ela é super importante para que você comece a compreender a espiritualidade clássica. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, acompanha aí na tela, está escrito da seguinte forma: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu não sei se você percebe, mas no capítulo 2 há uma mudança de narrativa do que acontecia no capítulo 1. No capítulo 1 de Gênesis, Deus ele cria todas as coisas através da sua palavra. E de repente no 2 parece que é uma pequena mudança de narrativa, onde o escritor coloca que Deus formou o homem. E essa palavra formou, no hebraico, ela era muito interessante, porque essa palavra é yatzar, que significa comprimir numa forma, delinear, moldar, ou, dito de uma outra forma, fazer com as próprias mãos. O que está acontecendo aqui? Acontece duas tradições orais aqui, sobrepostas uma sobre a outra. Existe uma tradição oral chamada de tradição eloísta, e nós não vamos entrar nisso agora, isso aqui não interessa, só para te dar uma pincelada para você entender, onde Deus era o Elohim, o Deus poderoso no céu, que falava do seu alto sublime trono para a sua criação aqui embaixo na terra. É o Deus todo-poderoso. No capítulo 2, esse Elohim agora é chamado de Yahvé Elohim, ou seja, o Senhor Deus. O Deus Yahvé, ou Jeová, como nós traduzimos para o português. Ele é o Deus Senhor, só que ele é um Deus diferenciado daquele Deus do capítulo 1. É um Deus mais próximo, que tem contato com a sua criação, que fala com o homem face a face. Essas duas tradições, elas caminham paralelamente no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Por quê? Porque o povo de Israel ele era um povo de tradição oral. Então, quando você lê Gênesis 1, você percebe que há uma visão desse eloísta, do Deus Elohim, de muito poder, criando todas as coisas. E no capítulo 2, é como se houvesse um adendo, onde a tradição do já vista, do Deus Yahvé, do Deus Jeová, dissesse assim, sim, Deus criou todas as coisas, Deus é o Elohim, Deus é o Deus de poder, Deus é esse Deus capaz de criar tudo com a sua palavra, mas na hora que ele vai criar o homem, que ele vai criar a humanidade, o homem e a mulher, esse Deus ele não cria pela sua palavra, ele não cria pelo bara, ele cria pelo yatzar, ele cria moldando, ele cria com as suas próprias mãos. Para pensar que interessante. O que esse escritor está dizendo que quando Deus chegou no momento de criar o homem, diferente de todo o resto da criação, que foi uma palavra do seu alto e sublime trono, Deus, de alguma forma, ele se faz presente no seu mundo criador e forma o homem com as suas próprias mãos. Nós não paramos para pensar nisso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E yatzar, comprimir, moldar em uma forma, ou em última instância, fazer com as próprias mãos. Para que isso pudesse ser feito, esse Deus ele precisava estar presente. E ele sopra sobre esse homem, diferente de toda a sua criação, o fôlego da vida. Deus sopra sobre as suas narinas. Isso então ele vai me falar algumas coisas muito importantes que vão me fazer compreender de uma forma muito significativa a espiritualidade clássica. A partir do momento que Deus se faz presente para formar o homem e sopra sobre as narinas do homem o seu próprio fôlego de vida,
Esse texto ele está me demonstrando que, do ponto de vista divino, eu e você, nós somos muito mais importantes do que nós imaginamos. Mas há algo mais sendo colocado ali. Deus ele se faz presente e ele toca no homem, ele molda o homem com as suas próprias mãos. De alguma forma, há uma intimidade e há uma comunhão acontecendo aqui dentro. E essa comunhão ela é tão profunda que o seu próprio sopro de vida é colocado sobre a vida do homem para que, em última instância, esse homem tivesse intimidade e comunhão com ele. É o que eu e você nós vamos ver em diversos textos no Antigo Testamento, principalmente aqui no começo de Gênesis, de Deus descendo na viração do dia para estar com a sua criação, para bater um papo, para conversar. Só que alguma coisa aconteceu. O homem, em determinado momento, então, resolve trilhar um caminho de desobediência. E essa relação que era para ser de intimidade, comunhão, ela sofre uma ruptura. Eu vou ler sobre essa ruptura. Acompanhe aí na tela Gênesis 3, a partir do versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que interessante essa história. Uma parte que às vezes nos passa muito desapercebida é que após o homem pecar, ou dito de uma outra forma, mesmo após o homem pecar, mesmo após o homem e a mulher desobedecerem, Deus permanece descendo sobre o jardim para ter intimidade e comunhão com esse mesmo homem. Ora, se eu reconheço e considero que Deus é onipresente e onisciente, então ele é onipresente, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Eu sou obrigado a reconhecer que Deus, ao descer na viração do dia, já sabia que o homem o havia desobedecido. E ao descer na viração do dia, se ele é onipresente, ele já sabe onde este homem está escondido. Mas então por que Deus faz essa pergunta para Adão? Onde estás? Se ele sabe onde Adão está. Normalmente nós olhamos para essa pergunta do ponto de vista geográfico, achando que Deus está tentando localizar aquele homem dentro do espaço do jardim. Mas essa pergunta ela não é uma pergunta geográfica. Essa pergunta ela é uma pergunta existencial. Ou, dito de uma forma muito mais profunda, é uma pergunta retórica existencial. Porque Deus já sabe qual é a resposta. Deus está perguntando, mas já sabendo qual é a resposta que lhe será dada. E é interessante que o homem é preciso na sua resposta. Ouvi tua voz, temi, estava nu e me escondi. O que o homem está falando para Deus, está respondendo a Deus nas suas 3 esferas de relacionamento para o qual ele foi projetado. Em primeiro lugar, interiormente. A sua posição do seu ser interior, que se relaciona com o seu mundo exterior e se relaciona com esse Deus Criador. Ele teme. O temor adentra dentro do coração do homem, adentra na sua alma, adentra na sua psique. Percebe? Já conversou com as pessoas e já percebeu o temor que existe no coração das pessoas em relação ao futuro, em relação ao desemprego, em relação a doenças, a enfermidades, a catástrofes, o medo que as pessoas têm de realizarem sonhos, de irem em busca daquilo que foi colocado dentro do seu coração. O medo hoje está presente na alma do ser humano, no meio da sua psique. Então há um pequeno estrago já realizado ali. Mas o homem fala algo: temi porque estava nu. O homem ele reconhece a sua nudez. A nudez aponta para o seu relacionamento exterior, para o mundo criado ao seu redor, onde ele devia governar. E na sua nudez ele está fragilizado e empobrecido. Ele já não governa mais, ele é governado pelas circunstâncias. Para perceber como é interessante a resposta dele. Temi, o medo adentrando dentro da sua psique, dentro da sua alma, dentro dos seus pensamentos. Estava nu, estou empobrecido diante da realidade exterior, diante desse mundo, fragilizado diante desse mundo agora, e me escondi. E no meu relacionamento contigo agora eu estou escondido. Então há uma ruptura abrupta nessa intimidade, nessa comunhão, que ela é feita exteriormente, dentro do mundo que o homem foi colocado para governar, interiormente, no meio da sua psique, que agora é uma psique sobre a sobrecarga do medo, e no relacionamento na sua intimidade face a face com esse Deus, que agora ele está oculto dessa presença. Então você percebe que o projeto original dessa intimidade, dessa comunhão, esse projeto ele é desfeito de alguma forma, ele sofre uma ruptura severa. Mas essa ruptura ela vem principalmente, primordialmente da parte do homem. Porque até então Deus desce, mesmo sabendo da sua própria desobediência, da sua própria criação, Deus ainda desce ali na tentativa de ter intimidade e comunhão. Mas a ruptura ela já se estabeleceu na sua criação, no coração
do homem criado à sua imagem e semelhança. Onde é que a espiritualidade clássica se encaixa nisso tudo? Ela se encaixa justamente no resgate dessa intimidade e comunhão. Percebe que não é solucionando o problema legal de pecado, esse problema ele é solucionado por Cristo naquela cruz. Mas eu estou falando de um resgate dessa intimidade e comunhão. Então, a espiritualidade clássica, ela lança a mão de meios que ela considera meios de graça, que são as disciplinas espirituais, disciplinas interiores, disciplinas exteriores, disciplinas comunitárias, para o resgate dessa intimidade e dessa comunhão anteriormente projetada por Deus para que isso acontecesse. Intimidade, comunhão com o mundo exterior, onde eu governo e domino sobre todas as coisas. Intimidade, comunhão com o meu próprio eu, tendo consciência de mim mesmo, de quem eu sou, de onde eu estou inserido nessa história. Intimidade, comunhão com o Criador, que tem prazer e deseja que essa intimidade e essa comunhão elas se estabeleçam sobre as nossas vidas. Conseguiu entender? No próximo vídeo eu vou estar falando e fazendo um paralelo para que você compreenda isso de uma forma um pouquinho mais aprofundada com a história de Nicodemos e Jesus, onde nós vamos estar linkando aquele texto justamente com esse texto, onde João coloca ali a diferença entre luz e trevas, e esse problema ele precisa ser solucionado na vida do homem para que essa intimidade, comunhão com Deus, ela se reestabeleça novamente.